Graças a Deus por mais um dia maravilhoso, abençoado por Deus. 3 de maio de 2026. Eu creio que esta manhã já está sendo a melhor manhã de nossas vidas, onde é que Deus nos esclarece tudo que nós precisamos aprender dele. Como ele falou, aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração. E você, né? Que tem sabedoria, inteligência, que tem uma mente aberta para a palavra de Deus, tem um descanso para vossas almas. Precisamos descansar na palavra de Deus. Esse é o descanso. Descansar na palavra de Deus. Porque ele fez todas as obras e descansou da palavra. Mas os homens maus e perversos estão por esse mundo que nós aqui estamos, né? Nós moramos aqui num bairro e aqui tem homens maus e perversos. Todo bairro tem esses homens que não entenderam a palavra de Deus e faz dela um comércio, faz dela, né, aplicando golpes nas pessoas. Infelizmente, não tem quem possa fazer nada. E nós que temos o entendimento, através da palavra de Deus pura, que liberta, que transforma, que deixa ela já aqui, no céu da terra, sentada, né, focada na palavra de Deus, para entender que tudo já aconteceu, a escatologia foi consumada, Jesus completou a obra e deu para cada um de nós uma porção, que é uma vida já com Ele aqui nessa terra. Alguns têm poucos, outros têm muitos. E vivamos assim com Deus. Mas a ambição das pessoas que procuram uma igreja, lá tem um pastor, tem um profeta, que não tem a mente de Cristo e não sabe e não entendeu o discernimento da palavra de Deus. Nós temos discernimento quando nós pregamos aqui a escatologia consumada, para não fazermos um comércio com a palavra de Deus. E a maioria faz o comércio e aí contamina a muitos, porque não tem o entendimento. Espero que você possa entender, receber e passar essa mensagem para alguém ouvir, porque estão sendo enganados. Jesus já veio, está em cada coração. A nossa casa plantada na rocha, onde que nos ensina a viver feliz, tranquilo e sem temor do mal. Quando não temos a ambição, quando não temos que puxar o tapete de ninguém para subir, né, num topo maior. Porque já estamos nesse topo, já estamos no Salvaterra, já temos aqui o alimento, que é sólido e ele nos sustenta, com pouco ou com muito. Ele vai acrescentando na vida de cada um aquilo que nós merecemos. Aqui estamos para entender essa mensagem e aprender de Deus, porque ele falou, eu sou manso e sou humilde de coração. Tá? Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Espero que todos entendam nesse dia 3 ou 4 de abril de 2026. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, já está dentro de nós, daqueles que entenderam a mensagem da cruz. Da cruz para cá, né? Antes havia o inferno, antes havia muitos feiticeiros, antes havia, né, muitos lá que a Bíblia cita que estão aqui. Por causa de quê? Por causa do corpo de carne. Matando esse corpo de carne com conhecimento, com entendimento, né? Quando você lê João, capítulo 3, versículo 5, tem que nascer da água do Espírito, mas a palavra é que comanda o nosso ser, a nossa mente.
Temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, para discernir a palavra, senão você não vai discernir. O pastor vai colocar na tua boca aquilo que ele quer colocar, e você vai começar a querer algo mais na tua vida que Jesus já te deu. É onde as pessoas perdem muitas coisas nas igrejas, né? Fazendo ali um comércio com a palavra de Deus, e o pastor ali, ele engana. Infelizmente, essa é a palavra. Quem está lá, dentro dessas congregações que enganam, não vai aceitar o que eu falo aqui. É como você está no clube de futebol. O comércio está lá. O comércio está na religião. Então você não pode falar mal de um pastor, você não pode falar mal de um profeta, de alguém que lá está comandando aquele grupo ali, que é o grupo da iniquidade. É o grupo do falso pastor, do falso profeta, que ali trabalham na mente das pessoas. Apenas aqui eu estou para expor a palavra de Deus, para esclarecer o que está escrito aqui. Espero que você venha entender e saia desse negócio, porque lá fora é um comércio. Aqui dentro não. Você está tranquilo com Deus na tua vida. Então aqui em Apocalipse, né? Antes do Apocalipse, nós temos a transição da lei para a graça. Já aconteceu. Efésios capítulo 5, 6 e 7. Nós somos a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no espírito. Somos um espírito aqui, com esse corpo aqui, que nos veste, mas temos que ter entendimento. Efésios capítulo 5, 6 e 7 está ali, transição da lei para a graça. Já temos o Cristo em nós. 8:1 de Romanos, da cruz para cá. Agora, já não é uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já estamos nele aqui. Então ninguém vai queimar no inferno, no lago do enxofre. Ninguém vai para lá. Ninguém quem? Esses que receberam entendimento, revelação de Deus, a escatologia consumada, entenderam que já estão aqui com Deus. Aonde? No céu, nova terra, que é aqui mesmo onde a gente moramos. A gente mora aqui já com Deus, nosso coração. Não é no bairro que nós moramos, tá? Tem muitas pessoas que pensam diferente de nós. E não vai haver o entendimento. Vai haver uma guerra de palavras, né? Mas Jesus não é guerra. Jesus é amor, é perdão, é paz no coração. Mas ele teve que deixar o corpo na cruz. Por isso o entendimento. O primeiro corpo ficou lá para que eu tivesse um segundo corpo, para poder expor a palavra. 3:5 João, nascer da água do Espírito, não passar pelas águas. E aí nós não estamos consagrados, nós não estamos ali livres do homem mau perverso. Quando ele nos livra, é quando nós entendemos Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Lá ficou o nosso velho homem. Então temos que entendimento, revelação de Deus, para que aqui não venhamos sofrer na mão de homens que são desviados da verdade, não pregam uma verdade e aí se alimenta da mentira, porque o pai da mentira antes da cruz. Está lá, 8:44, é o diabo com letra minúscula, que é o opositor, o adjetivo, aquele que engana nesse corpo aqui. Eu tenho um corpo espiritual, mas também eu tenho um corpo carnal que procura aplicar um 7:1. É onde acontece no mundo todo, está aí, para as pessoas verem, né? Na política, na religião, todo lugar. Eles abafam alguns casos e não vem à tona e não resolve nada e fica esse enxugar gelo e fica enchendo linguiça e as pessoas sofrendo nesse mundo aí sem o entendimento de Deus na vida dela. Aqui está de Apocalipse, né? Apocalipse é um livro que já aconteceu. Está inserido em Mateus, Marcos, Lucas e João e vem acontecer aqui em Apocalipse. Por isso João ficou para escrever o Apocalipse, né? E ele escreveu para as 12 tribos de Israel. Então vamos entender aqui 20, só alguns versículos para não ficar muito longo. 20 de Apocalipse, versículo 10, né? A prisão de Satanás, né? Aqui o versículo 1, por 1000 anos, a primeira ressurreição. Isso já aconteceu no primeiro século, tá? A gente apenas troca esse corpo aqui, com esse entendimento, né? E volta para Deus depois que descer a sepultura. Isso aqui acontece naturalmente, não tem engano aonde Deus está.
porque já aconteceu tudo, você recebe dele revelação. Então aqui, né, solta Satanás 1000 anos, estamos já há 2000 anos com essa palavra aqui, escrita, explícita, para que as pessoas entendam que passou a ser uma história. Antes da cruz havia o inferno, que era um lixão, onde eram jogados os assassinos, os homens maus, lá antes da cruz. E jogavam enxofre e ali queimava. Por isso houve choro e ranger de dente, como está em Mateus escrito. 20 de Apocalipse, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, letra minúscula, tá? O opositor é o adjetivo, é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Esse é o diabo que está formado no mundo inteiro. Quando eu prego aqui que ele não existe, a maioria acha que ele existe. Por quê? Por causa do corpo de carne, que ainda está, não morreu na cruz. Por isso que Paulo teve que se livrar desse corpo para dizer, já não sou mais quem vive. Cristo vive em mim. No corpo de carne que ele tinha, era por fé, era por amor, era por perdão, era por alegria no coração dele. Ele não foi pesado com a igreja, cobrando carnê, cobrando dízimo, cobrando isso. Não, não, não. Paulo recebia ajuda de alimentação naquela época lá. Então, 20, versículo 10 de Apocalipse. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre que havia lá antes da cruz. Esse lixão, né, que aqui são figuras de linguagem, que muitos aqui não vão entender, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. O falso profeta está no mundo inteiro, hoje aqui no século XXI, sem entendimento, e procura enganar por causa do dinheiro, que é o mal do mundo, que o Jesus falara. O dinheiro é o mal do mundo. Né? Mas o amor, o perdão, a paz, a alegria, a mansidão é o bem do nosso coração, que é o tesouro que nós temos aqui dentro. Não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Então, quantos hoje estão atormentados? Dentro da igreja, fazendo um comércio, um jogo, vai lá e joga em certas coisas que o pastor inventou na igreja lá, e perde o dinheiro lá, e vai procurar a polícia, vai procurar alguém que faça devolver esse dinheiro, então não tem como devolver. Alguns recebem na justiça, porque está lá na justiça, né? Alguns atos que eles cometem nas igrejas lá, e quem vai chorar lá perante o juiz consegue, né, uma indenização das igrejas que são comércio, que pagam, né, depois um valor alto. Mas já há 15 anos, 20 anos atrás, eu já ouvia uma reportagem de que uma pessoa perdeu tudo numa congregação e foi procurar um delegado, mas não pôde fazer nada. Por quê? Disseram que foi por fé que ela deu, mas não recebeu nada em troca. Por quê? Aquilo ali é um jogo, perdeu, perdeu, não tem como recuperar. Então temos que contentar aqui nesse mundo com aquilo que nós temos. Não temos que ficar parados esperando cair do céu nada, temos que agir, né? Trabalhar, ganhar, e aqui ter o pão de cada dia na mesa e no coração o amor de Deus e o perdão, e ficar quieto, não se meter em coisas erradas. Então aqui, né, Satanás seria solto 1000 anos, mas já se passou aqui 2000 anos, tá? Ele vai ficar solto para sempre, por quê? Ele está sempre perturbando as coisas que vêm de Deus. Por isso que Paulo escreveu 1,6, né, de Gálatas: admira-me que já passaram tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho. Então existia na época de Paulo outro evangelho, né? Porque roubavam, matavam e adulteravam. O próprio Jesus citou isso em João capítulo 10, versículo 7. Todos quantos vieram de mim, o que é ladrão e salteador. Então aqui, no 21 de Apocalipse, versículo 8, né? Ele já veio, já fez a casa aqui, que é o nosso coração, enxugou nossas lágrimas, tirou nossas dores e trouxe para nós o reino inabalável. Aqui reinamos em vida. Romanos capítulo 5, 17, transição da lei para a graça, já nos deu tudo. Então, 21 de Apocalipse, versículo 8, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Os feiticeiros, tudo aquele que pratica a feitiçaria. Tem igreja que pratica feitiçaria, pratica algo, né, que é do corpo humano. E ali engana as pessoas, né, com aquelas palavras que vêm da boca de um homem.
Não vem de Deus, porque ele foi bem claro pelo profeta Isaías, convite da graça. Se você quiser me ouvir, você come melhor aqui dentro. Comida boa, que não é comida que está ultrapassada. Ela está liberada para que você viva aqui feliz com Deus, já contente no céu nova terra, né? E ele aqui te ensina, feiticeiro, aos idólatras. Muitos são idólatras hoje. Idolatra um pastor, idolatra um deputado, um presidente da república, idolatra alguma coisa nesse mundo aqui por causa do corpo de carne. Então tem que matar na cruz com conhecimento, né? Que está lá, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ignoram isso e passam por cima e viram um comércio. Todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aconteceu lá. Aqui não. Aqui, você com esse conhecimento, temos um corpo, uma alma e um espírito. O espírito aqui pronto para Deus, quando você começa a discernir a palavra. A alma está ancorada em Jesus Cristo. 6 de Hebreus 19, está falando para a graça. E o corpo de carne é esse que perece. É esse que sofre, querendo e nunca deixa de querer. Porque o poder aqui é do Evangelho. O poder aqui é do Cristo no meu coração. É esse que me envolve a trazer essas mensagens que já estão todas aqui, toda a profecia aqui já se cumpriram. Então você lê Lucas capítulo 13, né, 31, 32, antes da cruz, tudo isso aqui é uma história. Jesus está prestes a ir para a cruz, né? 13 de Lucas 31, 32, ele manda recado para Herodes, manda recado para ele, dizendo que vai matá-lo. E ele em seguida diz, hoje e amanhã eu expulso o demônio e eu curo o enfermo. E no terceiro dia eu mato. Ele matou lá na cruz esse corpo de carne e trouxe vida à igreja para entender isso aqui. Senão não entende. E 8:28 de Mateus, ele estava prestes a ir para a cruz e ele está vindo, e os gadarenos, né? A Bíblia cita um e tem lugar que cita dois. Ali interpela ele. Ele falou, hoje eu estou expulsando, daqui a pouco eu estou matando. Porque eles falaram, já vieste, Senhor, nos importunar antes do tempo. O tempo estava chegando para que ele fosse morto e morreu lá. E trazem para cá e colocam em relevo na carne. As pessoas não entendem e perdem tudo, porque é um comércio lá fora, aqui dentro não. Você já tem tudo. Você tem o amor, tem o perdão, tem a paz, a alegria de espírito no teu coração. E aí você vai discorrendo a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir toda a obra de Deus. Porque a obra da carne. As obras estão destruídas. Né? O corpo de carne está morto. Então querem fazer as obras de Deus com o corpo de carne que está morto. Né? Então eles fazem e induzem as pessoas ao erro. Mas o Espírito aqui já está pronto para Deus. Eu não faço as obras de Deus. Eu ando nas obras que Deus preparou para mim. 2:10 de Efésios, com inteligência, com conhecimento, com sabedoria. Que Jeremias diz, 3:15 de Jeremias, eu vou enviar pastores com entendimento, sabedoria e inteligência para poder explicar tudo isso, né? Então você lê 2:14 de Hebreus, da da lei para a graça, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que por sua morte matasse, aniquilasse, destruísse esse ser, que é o corpo de carne, onde ali existe um 7:1 em todo lugar. Mas se você não descobrir isso aqui, você fica na mão dele. E ali Jesus, né, ele veio socorrer os descendentes de Abraão. Hoje ele nos socorre aqui. Como? Nos dando o entendimento, através do Espírito Santo que já veio para mim. 5:5 de Romanos me foram otorgados e 2 de Atos me fora dado. Foram lançados toda a carne. Nós já o temos. Mas se nós não descobrirmos isto, ficamos... Olha aqui, a purificação do templo, né? 21:12 de Mateus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Então, salteadores e ladrão, eles já falaram das 7 de João, né? Antes da cruz, todos quantos vieram de mim, ladrão, salteador. Estamos depois da cruz.
Estamos no Cristo, o que citou para que vamos dar fruto para Deus, Romanos capítulo 7, versículo 4. Então, Jeremias capítulo 5, versículo 26, para que nós vamos entender o comércio que está aí afora, sem esse entendimento que eu estou aqui passando por irmão, as pessoas vão para lá. 5:25 de Jeremias, né? As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então lá estavam em pecado. O pecado foi tirado, né? Eles transgrediam a lei, a sentença era para o povo de Israel, e os sentenciam aqui, todos nós. Mas eu fugi disso. Eu estou 30 anos fora disso. Por quê? Eu procuro passar o entendimento para que as pessoas venham entender. 26. Porque entre o meu povo se acha um perverso. Então, o povo de Deus, né, que está aí, tem perverso no meio deles. No meio de pastores, no meio de políticos, no meio de todos que estão, tem um perverso. Que engana porque tem uma lábia bonita por fora, mas por dentro não tem nada, como Jesus falou, sepulcro caiado. Esse povo honra-me com os lábios, mas pensamentos não estão focados em mim, está focado no mundo aí fora. Em vão me adoram, porque estão seguindo doutrina de homens. Mateus capítulo 15, versículo 7. Um a cada um espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Então, o passarinheiro, ele prende o passarinho. E o pastor, né, todos que têm um poder de pastor e de político, prende quem lá? As pessoas que não têm entendimento. E fica presa a eles. Dispõe armadilha e prende os homens. Né? Os homens presos, como diz Gálatas capítulo 24. Gálatas capítulo 4, 21, em diante está ali. Ismael, filho da escrava, Isaac da livre. Eu sou da livre, eu aqui posso expor a palavra para que as pessoas venham entender onde elas estão. Se estão com Deus ou se estão com o homem. Fazendo armadilha, né? Aqui está, 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Então existe muito fraude nas igrejas, né? Por quê? Fraudam a palavra de Deus, não pregam a verdade. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Poderosos e enriqueceram. Onde é que estão esses homens? Dentro das congregações. E aí chega lá no Planalto para poder colocar lá na pauta o que fazem aí fora, eles começam a querer embarrear e colocar embaixo do tapete tudo aquilo que está sendo feito aí nesse mundo. Então eles vão julgar uma causa e não julga, bota debaixo do tapete. Por isso que a viúva lá antes da cruz, né, Lucas parece que 18, 1 em diante, não julgavam a causa dela. Jesus vem, julga e libera ela. Esquece esse juiz aí. Eu já te dei tudo, você já tem tudo, não falta nada. Estão debaixo da graça. A riqueza é nossa, em nome do Pai. Mas se você fica preso a uma doutrina, igual o rico, né? Ele tinha muitos bens, e aí o que acontece lá? Jesus falou para ele: vende tudo e dá aos pobres. E o pastor usa aquilo ali para que venda tudo e dá para ele. E aí enriquece, como está escrito aqui. Então tornaram poderosos e enriqueceram. 28. Engordam e tornam-se nécios. Ultrapassam até os feitos do maligno. Ultrapassa aquele que está lá, fazendo mal à população. É assalto aqui, assalto ali e morte ali, e não se resolve nada. É como se encher linguiça, enxugar gelo. Hoje morre um, amanhã morre outro, e fica por isso mesmo. Ninguém faz nada. Por que não faz nada? Jesus está no nosso coração. Ele já fez tudo. Agora convém cada um de nós usar de misericórdia, usar de amor e de perdão para com aquele que está ao nosso redor. Porque existem os maus perversos em todo lugar. Temos que fugir deles para entender isso aqui. Não defende a causa, tá? Não defende a causa do órfão, no caso da viúva lá, 18:1 de Lucas ou Mateus, está escrito lá, né? Ela importunava aquele juiz para que ele julgasse a causa dela. E no final ali do versículo, ele diz assim, ó, esquece esse juiz aí. Eu aqui sou o juiz, eu aqui vou julgar Israel, julgou Israel e trouxe vida para nós gentios, onde aqui você reina em vida e vive em perfeita vitória, que é Romanos capítulo 5, 17, tradução da lei para a graça, para que você aqui viva tranquilo, com Deus já aqui, sem diabo, sem inferno, nada disso. Nós passamos problema, passamos sim o inferno aqui em vida, onde aqui a dor,
a choro, a tudo isso, mas só que ele enxugou nossas lágrimas e levou as dores para trazer vida à igreja, que já está aqui plantada na rocha, na casa de Deus, onde aquele é o cabeça, onde aquele habita. A causa dos órfãos, para que prospere, nem julga o direito do necessitado. 29. Não castigaria eu estas coisas? Uma pergunta, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta? Então ele vingou de Israel. A sentença de Malaquias, que botou o versículo 1, foi para esse povo que aqui está. Mas sem o entendimento da graça, do Evangelho, como diz Romanos capítulo 6, 3 e 4, matar esse corpo aqui para viver para Deus. Jogar tudo fora como lixo, Paulo jogou, e aí escreveu 6, 10, 11 de Romanos, morrer para o mundo secular e religioso, se entregar ao Cristo para poder fugir da criminalidade, fugir da idolatria, fugir da feitiçaria que tem dentro das igrejas. Coloca a carne em relevo e ali a carne sofre. O irmão que está lá não entende e trabalha como tapia, enganando as pessoas e levam-as para as congregações. Existem pastores bons, existem pastores, né, que pregam, né, uma palavra, às vezes em cima do muro, mas está ali tranquilo. Não tem um comércio, tudo bem, mas também não denuncia. Fica quieto, porque não pode falar, porque o pastor ele é ungido, o profeta ele é ungido, tem que ficar quieto. Quando Jesus voltar, ele resolve. Ele já voltou, já resolveu, já colocou aqui homens que possam falar com esse entendimento, discernimento, sabedoria, que Jeremias disse lá. 3 que Jeremias, eu vou enviar pastores com entendimento, sabedoria e inteligência que vai contra esses falsos profetas. Como está lá em Tito, né? 1:10 em diante, temos que fazê-los calar, porque andam pervertendo casa inteira, dizendo que não deve, por torpe ganância, por dinheiro, onde aqui o amor, o perdão, a paz, a alegria já está no nosso coração. Vingarei eu dessa nação como esta, nação lá de Israel, primeiro século, tá? Isso aqui está muito antes da cruz, está depois da cruz, você já é a igreja gloriosa, já com Cristo no teu coração. Isso é mais perdão. Coisa espantosa e horrenda se ainda fazendo na terra. Na terra, no teu coração não tem como fazer. Ele te deu uma chave, um cadeado, e você recebeu dele o Espírito Santo, que está, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ninguém pode roubar, porque aí tem ouro, tem prata, pedra preciosa, onde aqui você fala com Deus, e aqui você tem dele o alimento, que é sólido para o teu coração. 31. Os profetas profetizam falsamente. Aí, falsamente. Profetizavam falsamente, como profetiza hoje. Não tem quem prendam eles. Por quê? Eles estão soltos. Então eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir. Conhecer a verdade e ela vos libertará desse povo que aqui está. Trabalhando nessas palavras aqui, que Jeremias está falando. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com ele. Sacerdote e profeta falsamente profetizam, porque o profeta é Isaías, é Jeremias, é Oséias, é Daniel, que profetizar na cruz aconteceu para que a escatologia fosse consumada. João, capítulo 19, versículo 30. Pai, está consumado, rendeu o Espírito, entregou o reino ao Pai, o Pai desceu do céu, como noiva adornada, casou com a igreja, você é a igreja, ele é o cabeça, ele é o pastor. Aqui ele te ensina o verdadeiro amor. É o que deseja o meu povo. Então o povo deseja isso. Porque o pastor está lá para enganar, o povo vai para lá e é enganado. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Não vai chegar nunca ao fim, por quê? Por causa do corpo de carne. Chegou ao fim lá, a sentença para eles, mas a cruz para cá ultrapassaram e hoje são idólatras, são feiticeiros, né? São agoureiros, são as cartomantes estão aí, estão todo mundo aí de novo. E ele foi bem claro, não procure isso. Deuteronômio 18, 9 a 14. Não procure cartomante, não procure um feiticeiro, não procure esses homens, vão procurar enganar. Você, como não tem conhecimento, você é enganado. Então, eu espero que você aqui esteja aprendendo. Dê um like nessa mensagem para que muitos possam ouvir e aqui entrar aonde? No Cristo, aquele que citou, já está no teu coração, que é o teu grande amor.
Eu, cada vez que ouço Deus falar, no meu coração Ele está a falar palavras lindas de amor, que no meu coração Ele gravou. Se você me perguntar como eu estou, reinando em vida e em amor, debaixo desta linda palavra maravilhosa que o meu Deus me ensinou. Então ele ensina aquele que é filho, aquele que é herdeiro, aquele que procura focar na palavra de Deus aqui. Quando acorda, ele lê e entende, e Deus é com ele, porque Deus é o poder. Então, Hebreus capítulo 8, do 1 ao 17, está ali. Ele falou, vou ensinar a todos os meus filhos. E ali ele ensina, porque Hebreus é didático, é escrito, né, aos hebreus, ao povo de Israel. Mas aqui podemos tirar coisas boas de toda essa Bíblia aqui, com entendimento e inteligência, para não enganar, para falar a verdade. Irmão, dê um like nessa mensagem para que você entenda e receba no coração esse amor de Deus e esse perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Possamos ter um domingo maravilhoso. Glória a Deus.